Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir e nos dar a sua audiência. Estamos aqui mais uma vez, começando o tempo de despertar o ser do Movimento Espírita Francisco de Assis, de Dourados, Mato Grosso do Sul, um grupo de estudo que há mais de 10 anos vem buscando o autoconhecimento através de leituras comentadas de várias obras. E, ultimamente, nós estamos nas obras de Sebastião Camargo, que traz outras milhares de obras. Nós fizemos o estudo dessa obra aqui, O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo, e ela... Sal da Terra, não, do átomo ao anjo, né? É a primeira obra de Sebastião, e agora nós estamos estudando a segunda obra do Sebastião Camargo, que é o Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo. Será uma honra ter você estudando conosco. Quem tiver o livro aí já pode ir abrindo na página 42, né, que é onde nós paramos no último encontro. Bom dia, seu Luiz. Bom dia. Agradeço a grande oportunidade de estarmos reunidos aqui em busca de assimilar e praticar. E o grande propaganda que você faz da sua religião que você abraça é o seu exemplo. Então, esse é o grande projeto para crescimento daquele processo de mudança que você abraça, é o seu exemplo no dia a dia. Como o Divaldo lembrou, aquele palestrante em que o filho pela primeira vez assistiu na casa espírita e quando terminou ele falou: pai, leva esse Cristo para dentro da nossa casa. Então esse é o meu grande receio, de eu estar ainda num processo externo sem o trabalho interno. Obrigado pela oportunidade de relembrar tudo isso. Não parece mesmo. É verdade, né? As palavras ditas pelo nosso irmão Luiz, e vamos retomando, então, o que nós estamos estudando, né? Nós estamos estudando os prolegômenos, que é uma apresentação da obra, né, do nosso irmão Alexandre, apresentando o que ela traz para nós, né? Então, ele começa apresentando essa obra com o dito de Bezerra de Menezes, né, mostrando para nós que, para nós, estudantes do Espiritismo e das leis máximas divinas, né, esta obra também vai ser um tônico que vai nos revigorar a brandura, né, e é o bálsamo que tranquiliza, e o amor é a essência divina que reconforta. Então, todas as mensagens que essa obra propõe vai fortificar em nós e revigorar em nós o comprometimento com o crescimento moral e espiritual. Né? Eu e você, que estamos nesse planeta Terra, estamos em busca desse progresso diário. E esse progresso não se faz na leitura, não se faz na busca de mais conhecimento. Esse progresso se faz com as práticas, né? A prática do bem, do amor, da caridade. Por isso que fora da caridade não há salvação. Mas caridade com quem? Né? Caridade para quem? Então, na semana passada, nós estudamos um pouquinho mais da obra na página 42, né? Falando sobre o esforço que o espírito tem que ter, né? E o esforço que a gente tem que ter é exatamente esse que o seu Luiz colocou aí, né? Não é o esforço de eu ficar lendo, estudando e comentando. Não, isso é fácil, né? Isso não é difícil. O esforço que nós temos que ter é exatamente nos desenvolvermos em seres melhores, né? É exatamente em que essa leitura introjeta, né, e a minha atitude passa a ser letras do alfabeto divino. E isso
é algo que todos nós estamos buscando aqui, né? Então, até foi dito na semana passada, né, sobre a questão da nova era, né, o novo mundo que está se apresentando para nós. Essa nova era, esse novo mundo, né, tem a ver com esse nosso progresso, com essa nossa visualização de si mesmo, com essa nossa vontade de crescer e de evolução, tá? Então, é por isso que nós estamos nessa busca constante. E como o Sebastião, né, vou destacar aqui, colocou que a nossa meta, né, impostergável de nós mesmos é almejar o título de cidadão universal. E quando a gente pensa em cidadão universal, né, a gente trazer os sentimentos de filhos divinos, de filho de Deus. Não é saber que somos filhos do Pai, mas a gente ter esse sentir dentro de nós, né? Então, não é uma palavra solta. Somos todos filhos do Criador, mas eu critico meu irmão ainda, então eu não sei que ele é filho do mesmo Pai, né? Que está no progresso, que está na mesma busca que eu. Então, meus irmãos, não existe força do mal, existe seres no progresso, na evolução, no sentido errado da vida ainda, né? E às vezes praticando mal, mas a gente não tem que combater os seres, porque ele é divino como eu. A atitude, sim, mas o ser, não. Então, eu só combato com o meu exemplo, sendo boa naquilo que estou fazendo, desenvolvendo o bem dentro de mim. Então, isso é um processo, isso é um olhar que nós precisamos desenvolver diariamente, né? Sentir que somos, sim, todos irmãos. Ah, mas eu não sou irmã daquele criminoso, não. Ou daquele político corrupto. Não sou irmã. Claro que é, né? Somos todos filhos do mesmo pai, né? Ninguém foi criado de outro lugar, né? Na essência, somos todos criaturas em busca do desenvolvimento celestial, né? Então, desse desenvolvimento de sair do estado átmico para ir para o estado de anjo ou de arcanjo. Então, esse é um processo que Sebastião vem mostrando para nós. Então, falar, né, e pensar e agir no mesmo sentido, né, na mesma forma, é o que vai nos tornar mais livres, né, nesse sentido do amor divino. Então, compreendendo a raiz e a base da vida, né, que somos seres divinais, somos seres pertencentes ao mesmo Pai, traz para nós uma visão diferente do universo e do mundo. Então, é essa consciência nossa do universo, né, e essa consciência nossa de união do um, né, é que faz esse arrimo da evolução e conexão com o Pai, né? Ter a certeza dessa presença divinal em tudo e em todos. Penso que é por aí que a leitura nos remete. Não sei quem gostaria de comentar primeiro. Vou passar ali para o seu Luiz, depois a Ana Miriam, pode ser? Sim, eu estava dentro do processo que você estava falando aí, né, de cidadão universal, que é um processo de crescimento do ser. E lembrar que o Divaldo falou que o Bezerra foi considerado um cidadão universal. Ele poderia reencarnar em qualquer planeta, né, do nosso universo, mas ele preferiu reencarnar novamente, porque acreditava que tinha ainda um processo, um trabalho para ser feito nele mesmo, contribuindo para esse planeta, né? É bom e interessante comentar isso aí. E dando continuidade, ele fala que é uma tarefa intransferível desse viandante, quer dizer, desse cidadão universal, desperto, é ser o que pensa e viver o que apregoa em benefício de todos. Ou seja, eis o seu lema primacial. Seja sempre o seu falar a semelhança do seu pensar, e este a matriz do seu agir. Então, hoje,
com a situação da internet aí, mostra-se uma situação perfeita para quem se expõe ali, mas há flashes aí que, como todo mundo tem um celular hoje na mão, né, de repente, né, aquele que apregoa o não uso da bebida, ou não uso do cigarro, ou outras situações aí, mudança, é pego aí fazendo exatamente aquilo que ele apregou a não fazer, né? E a internet acelera esse processo aí, né? Não adianta você se mostrar uma coisa e esquecer que os celulares estão na mão de todo mundo. Foi um vídeo que eu assisti aí de algum ser aí que está pregoando tantas situações virtuosas e foi pego ali numa situação ali que ele negava ainda, não criticando essa situação, mas o ser negar aquela situação, porque esse vídeo demonstrava sim a responsabilidade dessas pessoas que apresentam algo ou que é um pastor e tem o seu rebanho seguindo ele, a responsabilidade dessas pessoas diante do que eles põem. Porque quando dessas ovelhas dele praticar aquilo que ele apregoa e não for um caminho do bem, ele também terá responsabilidade na situação dessa pessoa, tá, entendeu? E hoje a internet expõe rapidamente aí você a todo momento. Verdade, seu Luiz. Mas eu penso mais fundo, né? Mais do que a internet, mais do que outros me olhando, é eu mesma me olhando, né? Então, essa corrupção, essa falta de comprometimento comigo mesmo gera grandes prejuízos para a alma, né? Então, é isso que a gente tem que estar atento e observando. A crítica do outro não é importante, tão mais importante quanto o juízo final, porque o juízo final somos nós mesmos olhando para nós, né? Aí isso dói, né? E vamos lá passar para a dona Miriam, então, seu comentário, dona Miriam. Realmente, o que importa para o si mesmo, não é para os demais que falam. O que aconteceu no final de semana passada, eu expus aí na aula, né, de domingo passado. Então, eu me senti uma pessoa assim, não praticando o que eu estou aprendendo, porque eu não fui. Ó, a frase que o Sebastião falou no livro, escreveu, que seja sempre o seu falar, a semelhança do seu pensar. Então, esse meu falar não foi o meu pensar. Isso que nós temos que ver. Pensando, a nossa consciência está pesando. A minha, principalmente, de eu ter ficado com ira e ter falado os palavrões, né? Então, eu pensava isso e eu falei. Se eu não tivesse pensado, eu não estava falando aquilo. Né? Então, o que importa é o meu arrependimento na ira de ter falado palavrões, não fiz físico e sim verbal, que é pior ainda, né? Eu acho que o verbal é pior. Então, e eu não me importei com as pessoas que estavam, se eles falavam, porque eu xinguei ou que eu não xinguei. Eu pensei em mim depois que eu falei. Então, eu que me machuquei, eu que fiquei com o coração dolorido, minha consciência pesada. Então, a pessoa, tudo bem, daqui a pouco ela esquece, mas eu não vou esquecer. A ira que eu fiz por causa que o cachorro atendeu, tirou toda o osso, apareceu o osso da moça. Então, a gente fica assustado. Então, eu não estava controlada nisso. Então, é uma ira terrível. Então, a gente temos que
pensar e agir como a nossa consciência. Exatamente. E aí, para você que está nos acompanhando, né, pega o seu livro aí, nós estamos na página 42, bem lá no finalzinho, sendo fiel à obra. Vamos fazer a leitura aí, vamos ver se a gente conclui esse capítulo hoje. Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá, dona Miriam. Na hora que você sentir que precisa de explicação, você para. Fica por Eu tua conta. pensei depois que a gente continuássemos concluímos parafraseando Bezerra de Menezes. Depois a gente continua. Tá. Sendo fiel à obra, cito uma vez mais o autor. Urge tomarmos ciência do real objetivo do nosso existir enquanto espírito, matéria-prima do cosmos. Nas leiras primevas do sal da terra, o psiquismo divino, e doravante, como espírito, a acata de tomar-se parte integrante do êxito nirvânico, na sempiterna luz do mundo, o Cristo de Deus, bem como faz-se imperioso e improcrastinável adquirirmos a consciência do fidedigno significado do amor, a função precipítua da lei, o inebriante propósito da vida e a razão inconteste de nossa existência. Da mesma maneira que devemos nos esforçar e nos esmerar para amarmos-nos em plenitude, amplitude, profundidade e verdade, e, por extensão, amar tudo e todos os seus filhos do amor. Em cada nuance do evolver das sementes germinativas e constituídas no palco da natureza, em cada matiz dos influxos das floresciais e de seus cenários, e em cada refluxo da frutescências do espetáculos extremensecos, a criação, em perpétua profusão e em perfeita consonância com as diretivas da lei que rege o amor, que se personifica em vida, como fonte primacial, na qual a vida e a consciência se originam em suas imensuráveis expressões, regida por leis originárias do Evangelho, a síntese da lei, a fonte do amor é o oásis da vida, que a tudo rege, tal qual faria Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, e acaso estivesse em nosso tempo e lugar. Que te chamou a atenção aí, dona Miriam? Ai, olha, Adriana, que o nosso tempo está como se diz, né? Eu acho tem um cantor que fala, nosso tempo urge, né? Não fala? Que a Sapucaia é grande, mas o nosso tempo, a Sapucaia é grande, então o nosso aprendizagem ainda é pequeno para aprender. Seu Luiz, que te chamou a atenção aí?
Dá a impressão que você tinha lido essa parte nas suas explicações, né? Porque você fez quase um resumo dessa situação aqui, né? E é esse grande processo aí dessa renovação. E ele lembra aqui que urge, quer dizer, é urgente tomarmos a ciência desse real objetivo. Ele faz uma caminhada desse espírito, nós notamos aqui que é com E minúsculo, né, que seria essa matéria-prima, nas leiras primeras, quer dizer, nos primeiros passos do sal da terra, que é o psiquismo divino, e doravante, como espírito, a acata de tornar-se parte integrante do êxtase nirvânico, que seria esse ser universal aí. Esse ser universal, eu acredito que seria esse estado nirvânico aqui, né? Aí ele lembra na frente aqui, e da sempre eterna luz do mundo, que seria o Cristo. Dos vídeos que eu assisti essa semana era a pessoa tomando por base, porque um dos processos de crescimento nosso seria você copiar alguém que esteja próximo de você e já está acertando, entendeu? Mas como você saber realmente se essa pessoa que está ao seu lado esteja acertando nesse caminho, né, do Cristo? Então, esse processo, muitas vezes, você pode estar seguindo alguém que ainda não alcançou esse estado de consciência, e você vai se equivocar junto com ele. E esse vídeo, a pessoa explica o seguinte: se você tem alguma dúvida de quem você estiver seguindo, você siga Jesus. Então, quando essa pessoa que você acredita ser uma pessoa a seguir para esse estado de crescimento, você suspeita de algo, busque o Evangelho. Ou então busque Jesus, porque Jesus é o modelo e guia do universo. Então é ele que tem que ser seguido. Diante de uma dúvida daquele que você esteja seguindo, que é o processo mais fácil, lembre-se se Jesus faria aquilo naquele momento. Exatamente. Esse primeiro parágrafo que Dona Miriam leu, né? E aí fala que é fidelidade à obra no comentário, traz, né? Então, a fala do próprio Sérgio Camargo, trazendo todo esse processo que a gente colocou e que também seu Luiz colocou e Dona Miriam comentou, né? Da urgência, né? Do urge esse processo em construir em nós, né? E eu coloco aqui também essa questão do urge e da urgência está quando você desperta, tá? Então, cada ser no seu processo, né? Então, quem não despertou ainda, quem não está nesse processo da busca, porque tem gente que não está se incomodando, né? Tem gente que está no processo dele ali e tudo bem, ele tem um papel na vida, né? Ele está cumprindo um papel. Nós que estamos incomodados estamos aqui, porque a gente quer algo mais nessa existência, né? A gente está buscando algo mais. E aqui a importância de você se sentir mesmo filho do Pai, né? E aqui ele coloca, me chamou bastante a atenção essa expansão do amor, né? Amar tudo e todos os seres, filhos do amor, em cada nuance do evolver, que é da evolução, né, das sementes germinativas e constitutivas, em cada matiz dos influxos da florescência de seus cenários e em cada refluxo das frutescências dos espetáculos intrínsecos à criação. Então, cada degrau é importante a gente saborear e amar, né? Cada estágio evolutivo nosso, nós necessitamos trazer em nós esse amor e esse respeito. Falamos do outro, mas vamos falar do si mesmo, né? Qual amor eu tenho por mim no meu processo de evolução, no meu sentir, no meu falar, no meu agir? Como está sendo esse respeito aí com você mesmo?
Você que está nos assistindo agora, nesse momento, coloca aí nos comentários algo sobre esse parágrafo, o que chamou sua atenção nesse processo da evolução que Sebastião coloca aqui, né, do amar tudo e todos, né? Então, como que eu me amo e como que eu me respeito em cada etapa, né? A gente tem uma história, todos vocês têm uma história. Cada ser aqui fez uma caminhada, um processo de evolução, né? E às vezes, como a gente comentou e Dona Mira comentou no início, né? Ah, tem coisa que eu não gosto, mas eu vou ficar criticando a Mira que eu não gostei, ou eu vou acolhê-la e dizer tudo bem, foi isso que eu pude dar naquele momento. A partir de agora, vou ser melhor, né? E aí a gente faz. E até seu Luiz falou, a gente escorrega de novo, normal. Então, isso é entender que somos espíritos na busca do processo evolutivo, né? E que é uma ida e volta, é uma tentativa e erro normal do processo. Então, não precisa se revoltar, não precisa gerar culpa, né? O que precisamos é seguir avante. E aí continuar nos alimentando de energismo, de forças benditas, de oração, de material, de conteúdo que nos impulsione. E é como o próprio seu Luiz colocou ali. Está com dúvida? Segue o gabarito, né, dona Miriam? Busca o Cristo, né? Então, aí a gente vai seguindo avante nessa evolução. Vamos seguir aqui, vamos ver se a gente consegue terminar hoje os prolegômenos, né? Estamos aí, vamos ouvir Bezerra de Menezes, que vai fechar um pouco desse início aqui. Vamos lá. Concluímos, parafraseando Bezerra de Menezes. Eis que colocamos nas mãos dos nossos leitores mais um livro singelo do universo, mas grandioso na sua estrutura educacional. Ele é um convite aos homens de boa vontade para melhorar mais com o Cristo e pelo Cristo, pois ele é um prisma que podeis iniciar o reino de Deus no coração. E se já começaste, ampliai vossos conhecimentos com a leitura, a meditação, a prática diária de seres felizes. Este livro não impõe ideias, expõe e propõe métodos mais eficientes para que as criaturas que libertem ou comecem a se libertar da ignorância pelo próprio esforço, pois ninguém se perde na grande casa de Deus. Mas cada um pode fazer alguma coisa dentro da escala a que pertence espiritualmente. A leitura que aconselhamos deste pequeno exemplar do que outrora já da fora dito no Perpassas de Evos. É como se estivermos degustando um manjar saboroso e a razão trabalhando para extrair dele os elementos sutis para abastecer a alma. Lê com vagar, medita na leitura e, se for possível, torna-se ler sem pressa determinar o livro. Ele fora construído para os buscadores da essência, onde o tempo não existe. Ele é o teu ou pode ser teu, e ficará contigo sempre. Vamos comentar aí, né?
Seu Luiz. O Marcelo trouxe assim, parafraseando Bezerra de Menezes, quer dizer, que ele tirou de alguns livros, mas foi interessantíssimo, né? Toda essa exposição que ele trouxe aí, né? Porque o já propor, mas não impor, é uma coisa desse cidadão universal mesmo, que é Bezerra, né? Porque ninguém impõe nada. Tem pessoas que bateram os olhos nesse livro e simplesmente falaram para o Sebastião que vou guardar ele porque eu não estou pronto ainda para viver ele. E eu tive no meio dos meus parentes, eu levei os livros, nos que eu, na minha dificuldade de compreensão ainda, para aqueles que eu achei que poderia entender. Mas, no fundo, ainda devolveu o livro para mim, porque eu falei, se for para deixar na estante, você me devolve o livro. E ela foi sincera e me devolveu o livro. E o meu irmão, que desencarnou, não devolveu. Ele continuou com dificuldade, não conseguia ler, não entendia, né? E as poucas oportunidades que nós tivemos, nós estávamos sempre conversando sobre essa situação. E o fim da leitura do desenho foi muito, muito interessante. Ele é teu, ou pode ser teu, e ficará contigo para sempre. Então, essa é a opção, né? Esse conteúdo, né? essa informação que tem muita responsabilidade aquele que queira adquirir, porque você nunca mais vai ser o mesmo. Nós sempre comentávamos lá na nossa reunião, né, que a nossa casa foi sempre uma casa do caminho. Passava-se muita gente e poucos ficavam. O primeiro livro, nós começamos a estudar com mais de 20 pessoas ali, e rapidinho foi se esvaziando. Então, eu conheço boa parte da cidade de Três Lagoas por participar dentro da fraternidade e não abandonar o processo. Todos passaram. Então, o que eu vejo diante disso, que cada um saiu dali muito diferente do que entrou. Então, essas pessoas, por mais que eles quisessem fugir da informação ou da responsabilidade, eles carregam consigo aquilo que nunca mais sai. Você não consegue vomitar para fora um conhecimento em que você raciocinou, filosofou diante dele e, de repente, por não querer assumir, você vomita ele para fora como você vomita uma comida que não te fez bem. Ele não, ele continua embrenhado ali em nossa profundidade e sempre jogando reflexões importantes no nosso dia a dia. Por isso que ele citou no fim aqui, né? Ele é teu ou pode ser teu e ficará contigo para sempre. Eu acredito, sim, que a informação desse tipo, mesmo que você não assuma a responsabilidade por aquela situação, ela já é tua. Você pode não seguir, mas ela está dentro de você. Como nós sabemos que a consciência do espírito, ela já tem essa situação. A alma é que busca acessar os conteúdos de fora a própria consciência. Muito bem. Dona Miriam, o que você achou dessa leitura que acabaste de fazer? Maravilhoso, Adriana. Ele colocou aqui exatamente, e o senhor Luiz também. Ele é teu, ou pode ser teu, mas quando se lê, né, não lê como o Sebastião fala, de carreirinha, você não absorve nada. Mas um pouco, quando você lê e para, pensa, lê, não entendi, eu vou voltar. Então, você começa a absorver, né, saboreando esse manjar delicioso que ele expressou bem aqui. Quem não gosta do manjar? Então, você
lendo, pensando que você está saboreando os ingredientes desse manjar delicioso, você começa, na verdade, ter esse conhecimento, mesmo falando que você não tem, você não guardou, mas fica no seu consciente. Você fica lá, uma hora ou outra, desperta. E lembrar também, o Adriano, é um pouquinho antes do pedacinho que eu li, que ele fora construído para os buscadores da essência, onde o tempo não existe. Então, esse ser universal que a página 42 está falando, ele vive nesse espaço em que o tempo não existe, né? E por isso que o Sebastião fala assim, não tenha pressa, Adriana, não tenha pressa, vamos ficar nessa frase. E no estudo nosso do Telegram, que é uma vez por mês, nós estamos, acho que, uns 6 meses nas 3 frases de abertura do livro, né? E eu fico meio agoniado, eu querendo tocar para frente, né? Na verdade, ele está nesse tempo fora do tempo, e eu estou no tempo e no espaço, querendo, com os braços bem longos, trazer toda a informação para mim o mais rápido possível, né? Eu lembro um dia que o Sebastião falou, estudando bastante essa parte aqui, vocês acham que nós deveríamos tocar para dentro, para frente? Vamos em busca de novas informações? Aí uma grande amiga minha, participante, falou, não, vamos para frente, eu quero saber mais. Ele falou, não, filho, vamos voltar para trás, recomeçar tudo de novo. Aí dá uma tristeza, assim, nós estamos ali querendo novas informações, na verdade, ele notou que nós não estávamos prontos nem para a formação antiga. Então, ele convidou nós a voltar o capítulo atrás, aí bateu aquela tristeza em todos nós, ela teve a coragem de falar, não, eu quero saber mais, eu quero mais informações. E, na verdade, ele falou, não, vamos voltar para trás, né? Não estamos prontos ainda. Por quê? Porque ele estava fora do tempo. O tempo, para ele, não interessa o tempo. O que interessa para ele é a essência dessa informação. Então, muitas vezes, há esse conflito aí em um ser que já pertence ao universo, a nós ainda que caminhamos no tempo e no espaço. Exatamente, né? E aqui, conforme a dona Miriam foi lendo, fui observando cada uma desses parágrafos, né? O primeiro parágrafo é um prefácio que Bezerra faz para o livro O Reino de Deus, né? De João Nunes Maia. Né? Então, ele está prefaciando outras obras e como que, né, o Manu Mirahama teve a sapiência de trazer algo de prefaciar dentro para essa obra, né? Então, como eu estou utilizando o prefácio que Bezerra fez em outra obra e que serve para essa obra também, né? Então, desde Só lerão, só estarão aqui, né, em busca do conhecimento, do estudo, os homens de boa vontade para melhorar mais com o Cristo e pelo Cristo, pois ele é um prisma pelo qual podeis iniciar o reino de Deus no coração, né, que é o reino de Deus, o nome da obra. E aqui ele traz essa citação, né, ele traz essa frase de Bezerra que condiz muito com o despertar da consciência de sal da terra, luz do mundo. Né? Então, homens de boa vontade, né? Então, seres humanos, pessoas que queiram realmente, né, se melhorar. Então, aí sim, o convite está feito. E depois, o segundo parágrafo é do livro Rosa Cristo, né? Também prefácio de Bezerra de Menezes, né? E o livro é de João Nunes Maia. E aí ele coloca, né, um método, né? Que esse livro tem um método que faz com que nós possamos nos libertar e começar a se libertar da ignorância pelo nosso próprio esforço.
mais uma vez, colocando que ninguém fará por você, nem por mim, o que tem que ser feito por nós mesmos, né? Então, a libertação que essa obra traz, né? Então, ele tem ideias, né, que vão trazer com que nós possamos construir um passo mais firme, né? Então, como que eu consigo me libertar da Adriana que xinga, da Adriana que pensa coisas ruins para os outros, que gosta de fofoca? Como é que eu me liberto dessa mulher? Né? Estou dando exemplos aqui para a gente poder começar a refletir em nós. Né? Então, esse livro, como a gente já interpretou ele uma vez, é um manual, é um passo a passo para a gente conseguir fazer esse processo eclodir. Por quê? Colocando o comentário do seu Luiz quanto ao tempo, né? Não ter pressa. Nós não aprendemos o A do amor de Jesus. Se a gente olhar a mensagem que nos foi revelada, primeira, né, foi do Deus único, e depois o amor que Jesus veio revelar, né? Deixai o olho por olho, dente por dente, e vamos amar, nos amarmos, amar os nossos inimigos, e não era o inimigo externo, era o inimigo interno que ele estava falando, né? Vamos amar o orgulho que há em nós, a vaidade que há em nós, o egoísmo que há em nós. Vamos amar esses seres que há em nós e promovê-los ao bem. Nós não aprendemos esse alfabeto divino ainda. Estamos no exercício, né? Então, essa obra, ela vai descortinar isso. Por isso que é com o Cristo pelo Cristo, né? Sendo ele o nosso prisma, o nosso foco, o nosso objetivo, a vivência crística. E aqui o método. E depois ele traz para nós, né? E aí vocês fecharam muito bem, né? Que é o prefácio que Bezerra faz para Horizontes da Fala, né, aonde vocês fecharam muito bem com como que a gente tem que trabalhar para extrair os sutis, né, o que está lá nos elementos, nas entrelinhas, para alimentar a nossa alma. Né? Então, meditando, né, não tendo pressa, e aí vocês já falaram muito bem sobre isso, né? Construindo aqueles que vão buscar o que a essência pede, né? Se sentir espírito imortal. Ontem eu dei um curso sobre chakra, o chakra Kundalini, e a base, né, nossa do chakra é exatamente entendermos que somos filhos de Deus, sentir-se filho dele, sentir-se espírito imortal. Isso é a mensagem que nós devemos levar avante, né? E esse sentimento, porque saber que sou filha de Deus, acreditar nisso tudo, é uma informação. Faço as leituras, vovó falava, fazia oração para um Deus único, então que Deus é pai de todo mundo. Agora, se sentir filho de Deus é a base da nossa segurança enquanto espíritos imortais. Aí sim, você vai ter um olhar diferente, o tempo é diferente, seus irmãos são todos, né? Então, quem está no lodo é meu irmão também. Eu amo, né? Eu tenho que respeitá-lo. Já estive no lodo, já fui fungo, já fui bactéria, né? Então, não vou odiar ninguém, vou amar a tudo que há na criação. Então, esse processo que nós vamos ter que desenvolver é a partir da leitura, do conhecimento. Então, é algo que a gente tem que fazer aqui. E agora eu peço para vocês colocarem aí alguns comentários, algumas questões, né? Para a gente poder estar junto aí, refletindo sobre os prolegômenos. Vamos lá, resumindo, né? O que ele quis, trouxe Bezerra e agora ele resume. Vamos ver o que ele diz. Vamos lá. Resumindo, a tese em foco. Faz-se imprescindível lembrarmos-nos de que jamais existirá em parte alguma do universo a escassez de trabalho para os que a isso se dispõem, principalmente para aqueles que amam o que fazem
ou servem pelo prazer de serem úteis, pois sempre solicitam a capacitação conforme as oportunidades que a vida lhes oferta. Entretanto, sempre existirá a falta de emprego para os descompromissados com o trabalho digno, bem como a falta de trabalho para aqueles outros que só fazem o que lhe apraz. Ou seja, sempre escolhem o que fazer, segundo as capacidades que lhes são inerentes, pois geralmente desconhecem que cada trabalho ou trabalhador é digno de sua justa remuneração. Se tu se deixasse conduzir até cá, rompeste as primeiras resistências de tua constituição multimilenar e conseguiste conectar a nós pelos caminhos sutis do pensamento. Se observares aquele que iniciou, apresentou ao que desenvolveu e que, por sua vez, preparou para o que consumou tais prolegômenos, quantos se somaram na composição da mesma intenção, somos a sublime resultante da construção de muitos, na qual muito expressamos e a muitos construímos por nossa vez. Viste em fascículo do amago, que reconhecerás a cada reflexão e que jamais se findará em tua eterna incompletude. Se ainda tem dúvidas sobre qual caminho seguir, o tempo será grande, ceifador entre a verdade e a ilusão, e certamente o dia virá em que todas as doutrinas e todos os sistemas que não houverem produzido algum bem para a humanidade reduzir-se-ão ao nada, porque esperar o tempo da inação, pois fazer o que te competes, esse complicado é um dos trechos das incontáveis caminhos para a verdadeira vida, e por certo aquele que o divino em ti te encaminhou em auxílio para conduzi-lo à sua inadiável, intermina renovação moral e à sua intransferível, inefável plenitude espiritual. Lhe desejamos excepcional viagem rumo a ti, Manu Mira Rama, um aprendiz do caminho. Lindo, né? Quem quer começar o comentário? Comenta você, dona Miriam. É lindo. Eu até fiquei engasgando aqui, porque é tão lindo que tá no final aqui, ó. Deixar-se conduzir até aqui, né, até cá, romper-se a primeira resistência. Nós tivemos essa destruição da nossa barreira, como muitos desses internautas que estão ouvindo, eles tiveram essa barreira quebrada. Então, nós chegamos até aqui, nós queremos ver o fim. Porque quebramos essa coisa que é verdade ou não é verdade. Isso é tão maravilhoso que nós estamos aqui e vamos continuar aqui, lendo e estudando.
Exatamente. Seu Luiz. O Marcelo dá uma ensaiada aqui na parte que o Sebastião sempre nos lembra, né? Que não falta trabalho para ninguém. E ele fala aqui, sempre existirá a falta do emprego para os descompromissados, né? E lembra daqueles que querem fazer o que gostam. Se fosse para nós fazermos o que nós gostamos, estou me falando por mim, eu não estaria aqui filosofando em cima dessa obra aqui. Porque o prazer ainda momentâneo é o que me satisfaz. Mas eu quebrei essa barreira, como a dona Miriam falou no finzinho ali, né? Então, o trabalho sempre vai existir. O emprego pode faltar para os descompromissados. E aí ele lembra aqui, nessa parte aqui, ó, se ainda tem dúvida sobre qual caminho a seguir, o tempo será o grande ceifador entre a verdade e a ilusão. Então, eu busco ainda, porque nós ainda vivemos muito com o que o mundo oferece, que é a ilusão. E é necessário também. Por isso que muitas vezes o caminho a ser percorrido é através da dor. Mas só que Joana já nos lembrou, não mais é preciso sofrer. Então, ela já está lembrando que não precisa passar pelo caminho do sofrimento. Então, ele fala aqui, né, o grande ceifador entre a vida e a ilusão, que é o tempo. Certamente, o dia virá em que todas as doutrinas, todos os sistemas que não houverem produzido algum bem para a humanidade, reduzir-se-ão ao nada. É até duro, né, Adriana? O nada, eu acredito que não existe o nada. Né? Mas ele fala assim, deixarão espaços para aquele um. Quando fala assim que o planeta está passando por esse processo de regeneração, não é que Deus vai abandonar os filhos que não alcançaram esse sistema, porque Ele é o Pai. Ele é o Pai. Então, Ele vai dar algum planeta, alguma situação para que essas pessoas continuem abraçando o que eles acham que ainda é necessário para eles. Jamais serão abandonados, como não foram aqueles de Capela. Para muitas pessoas, e para mim era uma delas, para mim eu vi ali uma punição. Foram punidos por aquela situação. Não, muito pelo contrário, né? Depois, quando você começa a compreender, eles foram muito útil para nós que estamos abaixo dele. Pode ser que nem não fazíamos o que ele fazia por não ter oportunidade. Porque se tiver oportunidade, hoje tem vários filmes, como eu assisti, né, diante de um processo em que houve um caos da humanidade, cada um se manifestou no que tinha mais forte dentro dele. Tinha uns que matavam o próprio vizinho, que era amigo, que era companheiro, mas matavam porque ia dividir a comida. Então, ali se viu, né, e ainda eles estavam nesse processo aí. Né? E Deus proverá a cada um. Então, aquela palavra que nós sempre gostamos de repetir, pelo menos eu, assim, cuida de você que existe em mim, cuida de você, o que existe em mim, que eu cuido de você, em mim, o que é você dentro de mim. Agora, quando você olha Judas, por exemplo, que foi um maltratado, eu mesmo já surrei ele quando eu era jovem, que era um processo, né, gostoso de fazer ali, né? Nós acusamos Judas por muitos anos. E hoje você começa a ver o processo que ele passou, talvez neste momento que eu estou passando, quem sabe eu faria a mesma coisa que ele. Porque Judas não pegou a moeda, o interessante não era a moeda, né? O interessante era provar para o mundo, porque ele conhecia Jesus, ele sabia do poder de Jesus, talvez mais que os outros. Ele falou, jogo ele ali e ele dizima todas aquelas pessoas que estavam ali. Mas Jesus falou, não, Judas, esse não é o meu processo. Então, hoje nós vemos médium aqui, como o Sebastião, que poderiam fazer coisas físicas importantíssimas, porque eu já vi ele fazer.
Mas o processo do Divaldo é um, do Raul é outro, né? E do João de Deus, muito criticado hoje, mas ninguém sabe a caminhada que ele fez, né? Ele também houve cura pelos processos que ele fez. Derrapou em alguma parte ali, foi muito usado e usou, mas foi um processo em que ele sabia como fazer. Não era só um amparo espiritual. Então, esse é o processo em que nós, fora do tempo, poderemos compreender um pouquinho mais. Muito bem, já vou. Pode falar, dona Miriam. Sr. Luiz, quando o senhor citou, né, a questão assim de fazer, né, de domingo, estudo, tal, eu tenho, o meu filho fala sempre assim, de domingo, poderíamos ir num barzinho tomando cerveja, né, Adriana, que ele fala, né? Então, aos domingos nós fazemos o evangelho. Então, ele se comprometeu, né, para si mesmo fazer o evangelho aos domingos. Então, ele não fica assim, não, hoje eu não vou fazer porque eu vou sair. Porque não sei o quê. Então, ele faz aos domingos evangelho, às vezes está viajando dentro do carro, né? Então, é uma questão assim de você se encontrar, esse ser aqui, o Evangelho ele está seguindo. Então, porque a gente, às vezes, estudando, muitas pessoas também aos domingos de manhã, não, vou passear, vou fazer não sei o quê, e não vou ficar no estudo, né? Mas a gente vai, passeia, quando os demais, nosso grupo tem necessidade de passear, vai. É que eu sou uma pessoa mais tranquila, né? Mas a gente se entrega nesse conhecimento da nossa essência que está lá adormecida. Exatamente, né? Essa busca contínua do espírito. E é quando a gente desperta, né, dona Miriam, seu Luiz. Vou passar aqui aos comentários dos nossos amigos internautas. A Ivaneide coloca, assim como diz a música, falando, né, do final lá que chamou a atenção. Ando devagar, porque já tive pressa e leve esse sorriso. Cada um de nós carrega o dom em si de ser capaz de ser feliz. Só levo a certeza de que pouco sei ou nada sei. Almir Sater que canta, né? Acho que é letra de Renato. E ele, né? E realmente, essa música aí foi inspirada, né? Foi uma música vinda do alto, mostrando para nós como que a gente tem que ir trabalhando, né? E aí, essa música, quando toca, me leva à sintonia logo para dentro do Pantanal, nas estradas que eu caminhei por lá, e a natureza em paz, sabe? Aquele caminho em paz, tranquilo. Esse tempo frenético, né, que a gente tem, lá não tem. Estou libertando de coisas que antes eu não conseguia, agora dou conta, me amando em primeiro lugar. E é isso. Muito obrigada, Ivaneide, por aí mesmo, né? Vamos à busca desse caminho. E Amanda Piton coloca aqui: amar o que é preciso ser feito, dentro dos nossos deveres e cumprimento das leis, e não só fazer aquilo que se ama. Então, ela também chamando atenção a esse parágrafo, que é o foco, né? O foco imprescindível de nós lembrarmos que, em parte alguma, haverá escassez de trabalho, desde que eu faça o que eu tenho que fazer, né? E não me preocupar em alimentar a minha alma com ilusões, né? Então, sair desse ilusionismo de emprego, como você colocou muito bem, seu Luiz, né? Que o trabalho digno sempre existe para todos nós. E aqui nós estamos falando de um trabalho de almas, né? Da busca da evolução da alma.
Então, não há escassez para quem está buscando. Então, na lei do amor não tem escassez. E também foi colocado aqui, né, que nós precisamos nos conectar a esses caminhos sutis pelo pensamento, né? Então, se nós observarmos que tudo se iniciou e foi preparado, né, para que nós pudéssemos hoje chegarmos ao final do Prolegômenos, que ainda não chegamos no primeiro capítulo da obra, o despertar da consciência de sal da terra, luz do mundo, né? Nós vamos ainda fazer a leitura da introdução no próximo domingo, né? Na próxima continuidade deste trabalho, mas até aqui, na apresentação da obra, quem chegou, né, é porque já derrubou essa resistência, né, de pressa, né, pressa. A essência não tem que ter pressa. Lembrando que esse grupo de estudo, né, o pessoal, quando entrou nele, lá atrás, seu Luiz, perguntaram para mim, quando termina esse curso que você está dando? Eu falei, bom, sinto te dizer que ele não tem começo, né, e ele não tem fim, ele tem meio. Então, é um meio de você progredir, evoluir. No momento que você quiser, as portas estão abertas, vem para cá, senta na cadeira e vamos discutir os temas, e isso vai reverberar na sua alma para trazer um progresso, uma evolução para si mesmo, né? Então, é esse o nosso compromisso de essência, né? Não temos pressa e não terá fim o tempo de despertar o ser, né? Se eu, como coordenadora, passar para o lado de lá, mas tem uma previsão aí de mais 50 anos de vida para mim, encarnada, então vou demorar um pouquinho, vamos mudar as ferramentas, vou estudar mais sobre tecnologia, provavelmente pela frente, mas, né, do lado de lá, quem sabe eu faço uma transcomunicação se o meu filho não estiver pronto para dar continuidade aqui. Então, é exatamente esse processo que vai continuando nos alimentando a alma e a gente vai buscando, né? E devagarinho a gente vai cumprindo. Quero agradecer aqui a presença de todos vocês, né? Dessa sala maravilhosa. Hoje estamos em 3, numa tríade divina. Quero agradecer a presença de todos que participaram com a gente ali no grupo, né? Que está aí dando a audiência ao vivo. E quero agradecer você que vai nos ver, possivelmente depois, mais tarde. Um beijo no coração. Nós vamos encerrando aqui. Vou pedir para a dona Miriam dar o seu tchau e o seu Luiz dar o seu tchau. Então, dona Miriam. Que tem um final de domingo maravilhoso, um ótimo semana para todos, que sejam todos iluminados nesse processo de autoiluminação. Até domingo que vem. Bom, eu estava escutando a Adriana aqui falando sobre alguém, fez a pergunta para ela quando terminaria o curso que ela estava dando, e ela falou que não tem fim o curso, quer dizer, o nosso crescimento espiritual alcançando arcanjos, não acabou, ele é um processo sempre contínuo, né? E aí eu me peguei aqui, vou confessar, como a dona Miriam confessando, eu li a página, nós acabamos a página 44, me deu uma cosquinha e eu fui ver quantas páginas teria o livro. Então, como eu estou ainda dentro do tempo, eu vi que nós temos aqui 640 páginas para se ler. Então, nós temos ainda aí quase 600 páginas para abordar o tema aí. Conheça-te a ti mesmo. Então, você vê como que a gente vaga dentro, mesmo aqueles ainda que já deram o primeiro flash, ainda se prende tanto ao tempo e ao espaço, né? Então, eu agradeço a Deus pela grande oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradeço a todos os seres que trabalharam na feitura dessa obra, e o desejo sincero, né, que todos nós temos aqui,
como a dona Miriam nos lembrou, poderíamos estar fazendo alguma coisa, mas estamos aqui desejando compreender a caminhada necessária para o nosso crescimento, para que nós nos tornemos esse cidadão universal. A fatalidade do processo nosso é a perfeição. Alcançá-la cabe a cada um de nós. Muito obrigado a todos. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Nilza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.